O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do seu nome, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar por um instante. Quero acolher de maneira toda especial a você que está aqui no Romeirão celebrando conosco nesse momento. E quero também acolher você que nos acompanha através dos nossos canais pelo Facebook, que participa também conosco nesse momento de graça, onde aqui no Romeirão nós clamamos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então nós queremos nos apropriar da palavra, essa palavra que o Senhor tem nos dado a cada terça-feira, para que através dela os nossos corações alcancem a vontade de Deus, nós sejamos abertos de tal modo que compreendamos o desejo dele para a nossa vida. É bom poder escutar a palavra, porque ela nos desperta. É bom poder escutar a palavra porque ela abre caminhos novos para nós. Ela possibilita um novo tempo, à medida em que nós vamos nos aproximando e vamos abrindo o coração para a palavra, nós vamos sentindo que Deus vai trabalhando em nossa vida. Mediante a nossa intimidade com a palavra, nós vamos descobrindo que Deus, Ele derrama sobre nós a sua graça. Nesta noite a palavra mais uma vez foi proclamada nesse lugar, e é palavra para a minha vida, é palavra também para a tua vida, é ordenamento da parte do Senhor, através das leituras que nós acabamos de escutar. Nós estamos celebrando o tempo do Natal, e nesta terça-feira celebramos a festa de Estevão, o primeiro mártir. E é bonito olhar para a vida deste homem e compreender a intimidade que ele tinha com o Senhor, a confiança desse homem na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a figura de Estevão, em primeiro lugar, é isso que nós entendemos, porque ele vai nos dando com o seu testemunho a graça de entender o que significa de fato pertencer ao Senhor, o que significa verdadeiramente ter uma vida no Senhor. Por isso Jesus hoje no Evangelho fala para nós da resistência. Ele diz com muita clareza: aquele que perseverar até o fim, esse experimentará a vitória de Deus.
esse experimentará a graça de Deus. E isso que Jesus disse no Evangelho, nós enxergamos de maneira tão clara na vida de Estevão, que mesmo diante das situações tão difíceis, mesmo diante das perseguições, ele se manteve firme, ele se manteve de pé, porque ele tinha clareza daquilo que ele acreditava. Estevão sabia em quem havia colocado a sua esperança. E nesta noite, celebrando a Eucaristia, como o Senhor nos ensina a partir da vida desse homem, como Ele nos ensina através do testemunho de Estevão, mas é um convite também a nós, a perseverarmos em nossa luta, a perseverarmos no nosso caminho de espiritualidade e não desistir das nossas lutas, como Estevão não desistiu. E nós também, a partir do testemunho desse homem, queremos nesta noite revigorar as nossas forças. Nós queremos também pedir ao Senhor que nos dê a mesma graça de Estevão, de perseverar até o fim. Hoje, o Evangelho desenha para nós essa realidade da vida do cristão. O cristão, mesmo diante das tribulações da vida, ele não desiste, ele não desanima, ele não entrega os pontos, mas ele persevera. E você que chegou aqui nessa noite, o Senhor já está te dando essa palavra de motivação. Através do testemunho de Estevão, o Senhor está dizendo a mesma coisa para nós, que disse para Estevão. E Estevão acreditou, e Estevão acolheu, e por isso que nos momentos mais delicados da sua vida, ele permaneceu. O Senhor está dizendo também a mesma coisa para você aqui nessa noite. Mesmo que você esteja passando por situações tão dolorosas em sua vida, mesmo que as lutas elas sejam grandes, mesmo que as ventanias sejam tão complexas, mesmo que você esteja tomado de medo, de pavor, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer isso a você. Nós não podemos desistir, porque aquele que persevera até o fim, esse recebe da parte de Deus um prêmio. Olha a promessa de Deus para nós, olha a promessa de Deus para você. Eu não sei o que você tem vivido, eu não conheço a particularidade das tuas lutas, eu não sei as noites escuras pelas quais você tem passado, mas eu quero trazer ao teu coração essa palavra de motivação para dizer para você: olha, levante sua cabeça, não desista, não desanime, não entregue os pontos, não abandone a sua cruz, mas persevere, lute com toda a força. Talvez você pode até dizer: padre, mas está tão difícil que nem força mais eu tenho. As lutas estão tão profundas que nem forças mais eu tenho. Eu já nem sei mais o que fazer, eu já nem sei mais para onde olhar, eu já não consigo mais enxergar essa esperança. Está tão difícil, padre. Mas olha o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Olha a palavra que Ele está depositando no teu coração. É uma palavra de levantamento, é uma palavra de força, é uma palavra de esperança. Então segure nessa palavra, porque você também obterá os resultados da parte de Deus. Não sou eu, Padre Monteiro, que estou falando, mas é o próprio Jesus que nos dá essa promessa hoje no Evangelho. Agora é preciso perseverar, e o Senhor diz com muita clareza: perseverar, porque nós precisamos dar vazão ao Senhor daquilo que nós cremos.
E nós não podemos parar nas primeiras dificuldades que nós enfrentamos, nos primeiros muros que se levantam, nos primeiros nãos que você recebe. Nós precisamos perseverar, nós precisamos avançar, porque à medida em que nós vamos perseverando, o Senhor, Ele vai trabalhando, e o Senhor trabalha à medida da nossa perseverança. E quanto mais eu persevero, e quanto mais eu corro atrás, e quanto mais eu me encho do Espírito de Deus, mais o Senhor vai apressando a manifestação da sua graça. Por isso nós não podemos ser cristãos, mas cristãos pela metade. Eu sou cristão, eu fui batizado, eu participo da celebração eucarística, eu participo das espiritualidades que a igreja nos apresenta, mas quando vem a dificuldade eu corro, eu me escondo, eu traio o Senhor, eu não persevero no caminho da palavra. Quando as dificuldades se levantam, eu me intrigo de Deus, eu fico com raiva de Deus, eu resmungo contra Deus, eu blasfemo contra Deus, eu murmuro das situações que eu estou vivendo. Filhos, isso não é perseverar. Ninguém persevera dessa maneira, mas nós perseveramos acreditando que o Senhor age. Olha o que o Senhor disse hoje na palavra: nós seremos levados aos tribunais. Traduzindo isso para o dia a dia da nossa vida, nós podemos entender esses tribunais como as dificuldades que se levantam, as lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas. Mas o Senhor diz uma coisa muito importante para mim e para você. O Senhor é muito claro para nós nessa noite: não tenham medo, não se desesperem, não percam a esperança, porque eu estou com vocês. Irmãos, filhos, nós precisamos de uma declaração mais bonita do que essa. O que nós estamos ainda esperando, se o Senhor é tão presente conosco? Por isso, no ouvido, sussurrando no seu ouvido, o Senhor está dizendo para você nessa noite: por mais que esteja difícil, Ele está dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Mesmo que as adversidades sejam tão grandes, mesmo que lá na tua casa esteja tudo revirado, mesmo que lá na tua família não estejam bem, pode ser que você esteja na madrugada do mar da Galileia, o barco querendo afundar, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: não tenha medo, não tenha medo, porque eu estou contigo. Pode ser que você esteja enfrentando problemas de saúde, enfermidades sobre o corpo, sobre a mente, depressão, tantas síndromes, e como está difícil, e você tem chorado, e você tem reclamado. O Senhor está dizendo para você também: não tenha medo, eu estou contigo. Mas pode ser também que você esteja passando por situações de tribulação no campo financeiro, profissional. Pode ser que os teus negócios não estejam prosperando, nada tem dado certo, as portas têm se fechado, você não tem contemplado o crescimento do teu projeto. O Senhor está dizendo para você também nessa noite: não tenha medo, eu estou contigo. E complementa uma palavra de ordem para nós, e complementa tudo isso com uma palavra de autoridade, dizendo: aquele que perseverar até o fim, este receberá as promessas de Deus. Então tem promessa para nós, tem promessa para mim, tem promessa também para você. E a promessa de Deus é uma certeza de realização, porque Deus não é
como os homens. Ele cumpre aquilo que Ele está dizendo. Então, você precisa perseverar. Quantos de nós aqui nesse lugar precisávamos nessa noite escutar essa palavra, porque estamos reclamando muito da nossa vida? Escuta o que Estevão, olha o testemunho de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Estevão louvava, na situação difícil, mas Estevão louvava, Estevão glorificava a Deus. E quantas vezes, em lutas tão pequenas, nós murmuramos, em lutas tão insignificantes, nós reclamamos, e reproduzimos reclamação por cima de reclamação. Nossa vida se tornou um murmúrio, deixou de ser uma alegria. O Senhor está nos exortando nessa noite. O cristão não age dessa maneira, o cristão não pensa assim, o cristão não tem atitude dessa forma. O cristão é aquele que persevera. Está difícil? Louva a Deus. Está na luta? Louva a Deus. Está dando tudo errado lá na tua casa? Louve. As coisas não aconteceram como você planejou? Louve. Glorifique. Porque o louvor na dor chega mais rápido ao coração de Deus. Porque louvar quando tudo está bem na nossa vida, quando as coisas estão acontecendo a contento, quando tudo está correndo a mil maravilhas lá em casa, é fácil louvar a Deus nessa situação. Mas quando nós estamos na luta, quando o vento quer nos derrubar, quando as tempestades da vida querem nos impedir de dar certo, é justamente aí que nós precisamos louvar mais ainda. Porque o louvor na aflição apressa o coração de Deus. Quando Israel estava na escravidão, que clamava, que louvava o Senhor por uma intervenção, Deus apressou-se em socorrer. Então, filho e filha, não torne mais sua vida um espaço de reclamação. Não faça mais isso. Não se limite apenas ao problema que você está vivendo. Não torne a sua vida um murmúrio, uma amargura. Não, nós precisamos transformar a nossa vida em beleza. Por mais que o sofrimento bata a nossa porta. Hoje nós queremos aprender com Estevão a louvar a Deus na tempestade. E queremos acolher a palavra de libertação que Deus nos dá. Levante sua cabeça. Você que tem pensado em desistir, você esposa que já não aguenta mais, que tem dito, não suporto mais essa cruz, e eu vou largar essa cruz. Olha a resposta da tua oração. Você mãe, que já não aguenta mais ver seu filho chegar embriagado, drogado, que já não sabe mais o que fazer. Olha a resposta da tua oração chegando. Olha o que o Senhor está dizendo. Por que agora eu vou desistir? De maneira nenhuma. Por que eu vou desistir dos meus sonhos? Não. Por que eu vou desistir da minha família? Não. Eu vou dobrar os joelhos e eu vou orar e eu vou louvar. Porque Deus nos deu nessa noite no Romeirão uma promessa. Aqueles que perseverarem até o fim serão vitoriosos no Senhor. Então, é claro isso. É muito claro. Dobre seus joelhos e ore, porque você vai ver a transformação do teu esposo.
Dobre os teus joelhos e ore, porque você vai ver a libertação do seu filho. Dobre os joelhos e ore, porque você vai ver sua casa sendo reconstruída. Dobre os joelhos e ore, e você vai contemplar o que Deus vai fazer de maneira extraordinária na sua história. Por que você está aqui hoje no Romeirão? Porque o Senhor desejou que você estivesse. Essa palavra é para você. Levante sua mão para o alto. Diga: Senhor, eu tomo posse. Eu guardo essa palavra no meu coração. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Eu não vou abandonar minha cruz. Mas eu vou louvar. E no louvor, Deus vai se manifestar. E aplauda o Senhor por esta palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.